Mensagem do céu. Que importante. Querido meu, querida minha, vamos então a uma mensagem importante sobre autocomiseração. E sobre o que ocorre com a gente, na verdade, vamos olhar agora uma figura que nós temos sempre de olhar para a mesma pessoa continuamente, que é o nosso Senhor Yeshua, não é, queridos? Vamos aqui, Yohanan 7, João 7. Passadas essas coisas, Yeshua andava pela Galileia, porque não desejava percorrer e erudar a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, queridos, toma cuidado quando aparece esse tipo de coisa na sua escritura, não é? Olha, quem está escrevendo hipoteticamente não é um judeu? Não é um judeu que está escrevendo isso? Por que ele está dizendo, ora, a festa dos judeus, não é? Isso é evidente que é da tradução, não é, amados? Não tem como isso aqui estar nos originais, queridos. Não é? Porque são nossas festas. E nem as festas dos judeus, são festas do Eterno. Nenhuma festa é dos judeus. Os judeus não inventaram essas festas. Quem colocou como marco cada festa foi o próprio Eterno. Então é importante que você possa ter esse entendimento, já logo assim, já saímos aí corrigindo a maneira de tratar, a tratativa dessa tradução. Não, olha, não tem cabimento uma coisa dessa. E deixa claro que Yeshua guardava todas as festas, não é? Olha só, diz aqui, ora, era a festa dos judeus, que é a próxima festa nossa, não é, queridos? A festa dos tabernáculos, que nós chamamos festa de Sucote, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele seus irmãos e disseram, os irmãos, os membros da família, os filhos de Osef, não é? Filhos mais velhos do que Yeshua, deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se você está fazendo essas coisas de verdade, então se manifeste ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos conseguiam confiar ou crer nele. Disse-lhe, pois, Yeshua, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar a vós, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Subam vocês à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Yeshua essas coisas e continuou na Galil. Então, queridos, depois nós vamos ver que ele subiu, não é? Para a festa como todo bom judeu, não é? Obediente à Torá, não é? Nós vamos ler no versículo 10, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde está ele? E fazia uma grande murmuração a respeito dele nas multidões. Uns diziam, ele é bom, outro antes, ele é um enganador do povo. Mas ninguém falava dele abertamente porque tinham medo dos judeus, de novo, queridos. Judeus têm medo de judeus, não é? Evidente aqui que eles tinham medo das autoridades judaicas, não é? E aí corria no meio da festa e Yeshua subiu ao templo e ensinava. E todos os judeus que estavam ao redor dele se maravilhavam, dizendo, como é que ele pode saber essas coisas se ao menos ele não tem algum estudo, ele não foi uma yeshiva, ele não, de onde ele vem de Galil, não tem nenhum lugar onde ele pudesse ter um ensinamento, e Yeshua vai dizer que o ensino não é deste mundo. Mas eu queria que nós pudéssemos refletir sobre a autocomiseração, queridos, não é? Muitas vezes, amados, quando nós estamos no anúncio da verdade, quando nós estamos promulgando a verdade, nós estamos apresentando aquilo que o Eterno quer, é comum que nós venhamos a sofrer oposição e perseguição até de membros da nossa família. No caso de Yeshua. Por quê? Para fazer essa viagem de Galil até Jerusalém, onde a festa ocorria e vai voltar a ocorrer, porque as escrituras dizem que no milênio as festas continuam, tá, queridos? Diz até que o Egito não vai subir, para vocês terem uma noção de como esses marcos eternos não vão deixar de acontecer, porque o homem gosta de mudar as coisas do Eterno. Quando Yeshua estiver aqui, vai continuar tendo as duas peregrinações para Israel, e aí todo mundo vai ter de ir para Israel, não é? Então, amados, é importante que a gente possa compreender que esses marcos não são nossos, são do Eterno. Yeshua mesmo os observa como aqui. Então, queridos, algumas coisas que Yeshua fez para evitar a opressão
e para evitar a autocomiseração. Queridos, eu já tratei aqui algumas vezes sobre autocomiseração, porém, amados, é importante vocês compreenderem algumas coisas no aspecto da autocomiseração. A autocomiseração pode vir sobre nós quando nós somos injustiçados, mas ela pode vir a nós quando nós somos manhosos também, queridos, não é? Então, por exemplo, uma pessoa que uma coisa típica do ministério que acontece, o ministério cresceu, eu tenho de dar atenção para muitas pessoas a mais do que era antigamente. Então, assim, é comum eu ouvir, poxa, Céu, você não me dá mais atenção, não é? É comum a gente ter dó da gente, é comum nós olharmos para nós e falarmos, olha, isso aqui não é justo o que está acontecendo comigo. E essa coisa de quando nós levantamos o não ser justo que ocorre conosco, é a pontinha da autocomiseração querendo levantar a cabecinha, querendo dizer para a gente, olha, isso aqui não está como eu gostaria, como deveria, como eu queria que estivesse. Queridos, a autocomiseração, ela repousa sobre nós de uma maneira muito poderosa e ela é imobilizadora. Por quê? Porque quando eu penso como eu sou injustiçada, eu não consigo fazer mais nada, queridos. Não é? Se nós estamos sofrendo perseguições, se nós estamos agindo corretamente, não é? Não, também estou sofrendo perseguição porque eu dei um cheque sem fundo e agora a pessoa está me perseguindo, ligando para minha casa, ligando no meu celular, estou anunciando no Facebook, vai lá e paga, né, meu querido? Aí não é perseguição, aí chama-se dívida, não é? Agora eu estou falando no contexto de você estar fazendo o que é correto e as situações vêm sobre você de modo injusto. Então, dentro desse contexto, evidentemente, você precisa tomar um posicionamento como Yeshua tomou. Quando os irmãos dele vieram afrontá-los, não é? Afrontá-lo de uma maneira bastante clássica, queridos, vocês percebem que Yeshua não subiu com eles? Yeshua não ficou com eles. Ele diz, olha, subam vocês, não é? Porque o meu tempo não está cumprido, vocês subam, vão vocês à festa. Por enquanto eu não vou, ou seja, não fique na linha do tiro, queridos. Não fique na linha do tiro. Não é? É um indicativo que eu tenho para você, que é uma ação que Yeshua tomou. E Yeshua saiu de lá 40 quilômetros de caminhada, não é? Ele saiu de lá para ir para Jerusalém, mas ele preferiu ir sozinho do que estar na companhia de pessoas que iam estar tirando a shalom dele, atormentando a vida dele, falando para ele coisas que não edificam. E aí o que acontece que eu vejo com as pessoas, elas tomam um caminho contrário, não é? Elas continuam com as pessoas que estão ferindo. É diferente quando você, no caso de Yeshua, que eram familiares, eles não moravam com ele. Yeshua, eles são filhos só de Yosef, provavelmente Yosef, viúvo, já tinha os meninos, não é? Parece que Yosef e Miriam só tiveram meninas, não é? José e Maria só tiveram filhas, não é? Depois de Yeshua nascer. E esses meninos eram provavelmente do primeiro casamento de Yosef, que se tornou viúvo. Ele era muito mais velho que Miriam. Ele morre, provavelmente Yeshua tinha em torno de 17 anos de idade quando ele morre. Ele é uma pessoa muito mais velha do que Miriam. Então, amados, é importante que nós compreendamos que uma atitude que Yeshua nos ensina é, primeiramente, que nós possamos nos afastar da linha de tiro, até quando estamos com familiares, queridos. Você sabe que aquilo vai te afrontar, que aquilo vai estar trazendo sobre você uma opressão que você não precisa estar sujeito nem sujeita. Queridos, saiam da linha de tiro como Yeshua fez. Ele preferiu subir sozinho, que era uma caminhada bastante complexa de se ir sozinho, mas não você ficar ouvindo aquilo que as pessoas estão falando para você, para te deixarem triste. Mas, Céu, no meu caso, a pessoa que me oprime é meu marido, a pessoa que me oprime é minha esposa. Meus queridos, nós temos a habilidade de mudar de assunto também, amados, não é? A pessoa quer falar de um assunto, deixe claro como Yeshua fez aqui. É importante vocês compreenderem, não é? Eles vieram afrontando a Yeshua, e no versículo 6 de Yohanan 7,
João capítulo 7 diz o seguinte, ele responde, olha, o meu tempo não chegou, mas o seu tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar vocês, mas me odeia, porque eu tenho testemunhado a respeito deste mundo que as obras deles são más, não é? Então, assim, seja muito claro e objetivo, olha, ou objetiva, este assunto está me constrangendo, está me trazendo um desconforto muito grande, não é? Eu gostaria que nós mudássemos de assunto, não é? Você não precisa ficar na linha do tiro, meus queridos, porque do contrário você vai continuar sendo ultrajado e você vai ficar com uma grande perspectiva de caminhar na direção da autocomiseração, não é? A autocomiseração, queridos, ela advém de um contexto muito complexo do nosso psique. Todos nós, queridos, fomos vítimas de alguém, todos nós. Todos nós sofremos injustiça nessa terra, todos, não é? Então, assim, é uma coisa como se tivesse já dentro do nosso conceito, dentro da nossa constituição, a gente sentir dó da gente, a gente sentir pena da gente, a gente dizer, olha, eu não mereço passar por esse tipo de coisa, não é? Só que todas as vezes que você delegar a tua própria causa, toda vez que você for lutar pelos seus direitos, lutar por aquilo que você acredita que é correto, você vai impedir o Eterno de fazer isso por você. Você entende isso? Você entende isso? Todas as vezes que você for na tua própria força, na tua própria razão, nos teus próprios... Queridos, nós não temos de convencer ninguém, queridos. Tira isso da sua cabeça, não é? Recentemente eu tive uma pessoa muito querida mesmo, ela, lamentavelmente, não é? Ela quis expor a verdade, ela soube a verdade, não é? E as pessoas tiveram ela como louca, queridos. Começaram a tratá-la como se ela fosse uma pessoa sem nenhum valor, não é? E uma das coisas de quem conhece a verdade, como ela realmente é isso, queridos. A pessoa que conhece a verdade, quando ela fala da verdade, quem não sabe da verdade não acredita. E aquele que sabe vai ver ela como um inimigo em potencial. Vai falar, olha, aquela pessoa sabe, nós temos de silenciá-la. Então, assim, amados, a verdade nesse mundo, ela é encoberta. A gente vive num mundo de mentira. A gente já vai para a escola para aprender mentira em nome dos deuses, a reverenciá-los, não é? A saber que eles estão nas alturas, acima de nossas cabeças e tal, não é? Como se eles tivessem pés, né? E nós fôssemos o estrado deles, não é? A terra é estrado dos pés só do Eterno, viu, queridos? Só do Eterno. Então é importante que nós possamos compreender que esse contexto de aprendizagem da autocomiseração é algo que nós já aprendemos muito cedo. Vocês assistiram, eu dei uma indicação aqui para vocês de um filme chamado Chappie, não é? Um filme que vai falar de uma inteligência artificial, é um robozinho, que me indicou foi o Wilker. E quando o Wilker me indica alguma coisa, eu costumo realmente dedicar minha atenção, porque é um menino que tem uma visão diferenciada, ele sente algumas coisas, ainda que ele não saiba, viu, queridos? Ainda que ele não saiba, mas ele tem esse dom de ver algumas coisas, ele pode até não entender, tanto que ele me escreveu, Céu, dá para você assistir esse filme? Eu acho que tem alguma coisa ali. Eu acho que eles estão falando de alguma coisa ali, né? E de fato, muita coisa ali tem dentro desse filme, não é? Depois eu fui lá no grupo científico onde eles fazem as indicações de alguns filmes interessantes de observação e o abençoadinho estava lá, não é, para a gente assistir como lição de casa. Eu não tenho podido me dedicar tanto como eu gostaria também para essa área do que está acontecendo em relação ao mundo desse mundo tenebroso, não é? Tanto do cinema, no sentido de toda a arte, e também não tenho conseguido me dedicar como eu gostaria para a observação da Terra em tempo real, que é algo que eu faço questão de fazer. Mas sempre eu tenho pessoas queridas que me informam, Céu, você viu, entrou em erupção mais um vulcão, nós estamos com mais... Então eu fico realmente grata por ter pessoas ao meu lado me chamando a atenção para algumas coisas importantes, não é? E nesse filme do Chappie, que eu pedi para que vocês assistam, se tiverem oportunidade,
vai passar lá o dito robozinho, não é? O inteligência artificialzinha lá, passando por várias torturas para aprender a ser mal, não é? Então, assim, queridos, por exemplo, eu tive um dos meus filhos, ele caminhava bem. Um dia ele saiu de bicicleta, ele tinha ganho um relógio e uma pessoa com uma faca pegou o relógio do meu filho. Ele era menino de tudo, ele era muito magrinho também. Queridos, aquilo mudou a personalidade do meu filho radicalmente. Ele passou a querer fazer musculação, ele passou a querer impor o respeito perante as pessoas. Aquilo, o fato dele ter sido assaltado, para ele foi algo... E algo assim, queridos, não era uma época que a gente tinha essa vamos dizer, esse apelo, não é? Esses dias uma amada minha, a Cida, minha irmã, ela me disse assim: Céu, quando a gente vai para casa, os ladrões, eles apalpam até dentro do sutiã, porque eles descobriram que as mulheres estão carregando agora o passe, o bilhete único, estão carregando dentro do sutiã para não serem roubadas. Então agora eles apalpam a gente quando assaltam. Gente, eu fiquei... Queridos, esse menino ficou com trauma sobre isso. Aquilo, de vez de causar nele autocomiseração, trouxe outro sentimento igualmente perigoso para todos nós, que é o da vingança, queridos. O da vingança. A vingança pertence ao eterno, queridos. Nós não temos como vingar a nós mesmos, porque nós não sabemos nada sobre o próximo. Nós não sabemos nada sobre aquela pessoa que nos faz mal, não é? Eu tive um caso, queridos, de uma pessoa que me fez muito mal. Não fez pouco mal, fez muito mal, muito mal. E eu estava muito sensível, a autocomiseração batendo forte. Mas por que, Senhor? Por quê? Por que eu fui estar ao lado dessa pessoa, ajudar essa autocomiseração querendo bater forte, não é? E o Eterno me disse algo naquele dia muito claro. Falou: filha, você fez e trouxe a oportunidade dessa pessoa se arrepender. Você foi mais uma das vozes do exemplo meu de amor, de cuidado e de zelo sobre essa pessoa. Quem sabe essa semente no futuro dê frutos. Queridos, o Eterno não tem autocomiseração, não. Eu nunca vi o Eterno dizendo: ai de mim, né, queridos? Nunca vi, não é em lugar nenhum. Então, é importante que nós aprendamos com Yeshua. Yeshua podia ficar em depressão profunda. Poxa, mas nem meus irmãos, pai, me ouve? Como é que eu vou lá pregar para outras pessoas que nem me conhecem, não é? Queridos, eu vou dizer uma tristeza para vocês. É mais fácil um estranho te reconhecer do que tua própria família, as pessoas que te conhecem, não é? Matitiarro 13:57, escandalizavam-se nele. Yeshua, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua própria casa. Marcos 6:4, Yeshua, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E Yohanan 4:44, porque o mesmo Yeshua testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então é importante você compreender que aqui se trata de vários aspectos. Primeiramente, na sua própria, entre os seus parentes. Marcos vai falar entre os seus parentes. Queridos, eu conheço algumas pessoas que é um dom. A pessoa, ela tem um mérito na família, assim, embora ela fique triste, né, queridos? Mas assim, a família inteira recorre a essa pessoa. A família inteira vê essa pessoa como honrada. Não é, ainda que não ouçam 100%, mas eles veem essa pessoa como honrada. Mas, queridos, isso é um em 1 milhão de pessoas que eu tenho. Entende? É um caso raríssimo de uma pessoa aonde a família tem reconhecimento. Quando uma família vai ter reconhecimento por alguém? Se essa pessoa for bem-aventurada financeiramente e não for arrogante, porque também, se a pessoa for bem-aventurada financeiramente e for arrogante, a família pode até ficar perto por necessidade, mas não vai honrar essa pessoa. Não é? Então, assim, pessoas que vão ser honradas pelas suas famílias, normalmente é porque, lamentavelmente, a família depende da pessoa. É difícil, mas é verdade. Não é? Agora, situações como nós vemos de uma pessoa onde toda a família honra e onde ela não tem essa condição financeira, isso é um dom que vem do alto Pai. Isso, para mim, tem um valor que eu olho e falo: meu Senhor,
como essa pessoa é bem-aventurada. Como essa pessoa é bem-aventurada, não é? E é claro que a autoestima dessa pessoa também vai mudar. Porque uma pessoa que é estimada entre os seus familiares, ela tem uma autoestima diferente. Então, por exemplo, meu marido, não é? Meu marido, ele é estimado, querido. Assim, as pessoas olham para ele dentro da família e falam dele coisas assim que eu fico de boca aberta. Por quê? Porque ele é um homem que tem uma visão da parte do Pai que está no céu, e todos os conselhos que esse homem deu para a família foram para fazer com que a família se projetasse, melhorasse. Então, assim, as palavras que ele fala são ouvidas, menos na área da religião, na área da conversão, na área onde as pessoas têm suas próprias experiências espirituais e não abrem mão delas. Então isso para ele é uma frustração, porque assim, se me honram no que eu digo para fazer e fazem, e são abençoados, por que não me honram quando eu falo das coisas espirituais? Entende? Então, queridos, é importante que você possa ter essa compreensão do contexto aonde nós podemos ficar abatidos, ficarmos com dó da gente, e aí o que a gente faz? Quer saber de uma coisa? Eu não vou para Jerusalém coisa nenhuma, eu não vou nem obedecer o mandamento, olha, eu não vou congregar mais, viu? Olha, viu, o irmão lá nem me cumprimentou, não é? Me olhou feio lá, não é? E todas essas coisas mais que nós precisamos ter um posicionamento, queridos, em relação ao que o outro faz, o que o outro fala, em relação a que muitas vezes o outro nem está vendo a gente. Nós podemos estar no campo de visão. Queridos, você pode estar muitas vezes ali naquele lá do Bom Retiro, no meu campo de visão eu posso não te ver, não é? Porque é muita coisa na mente da gente ali, não é? Ontem, por exemplo, eu fui para a reunião de oração, eu orei pela Fátima. A Fátima, ela é um dos membros do Ministério Som do Céu. Desde o começo do nosso trabalho, ela está com a gente, juntamente com a filha. Eu orei pela Fátima, mas quando eu fui orar abertamente para o grupo, eu peguei o pedido de oração de uma pessoa que foi levar pessoalmente ali na Artcraft, nós fizemos a oração por ela, pela família dela, e eu simplesmente deletei da minha mente a Fátima. Quando eu saí da reunião de oração, gente, eu fiquei tão assim entristecida, porque a Fátima adoeceu. Nós não sabemos o que ela teve. Eu só fiquei sabendo que ela adoeceu porque a Daiane me escreveu ali no WhatsApp. Nós oramos pela Fátima aqui. Eu orei por ela no grupo fechado, mas eu não orei com todo mundo junto por ela. Saí de lá da reunião de oração que eu falei, meu Senhor, gente, é muita coisa para a cabeça de um ser humano, não é? Então é importante que vocês possam compreender o contexto do que o outro está vivendo antes de você imaginar que o outro está te abandonando, está julgando a sua vida. Queridos, não abriguem pensamentos ruins sobre as pessoas. Se algo tem te incomodado, vá direto na pessoa, não é? Vá direto na pessoa e fale com a pessoa, não é? Não tem como o sentimento de autocomiseração produzir na vida da pessoa algo positivo. E nós não estamos imunes a ele, queridos, porque nós aprendemos desde pequeno a sofrer injustiça e termos dó de nós. É algo que está dentro da gente, queridos. A gente aprendeu a ter dó da gente, não é? Não é um sentimento positivo. Queridos, todos nós temos o problema com a autocomiseração. Você não está imune, ninguém está imune a ele, porque isso foi nos ensinado nos primeiros anos de vida, meus amados. Nos primeiros anos de vida, ou nós apanhamos por causa de um irmão da gente, ou nós ouvimos palavras horríveis sobre as nossas vidas. O primeiro lugar de trauma é o lar. O primeiro lugar de trauma de todo ser humano é o próprio lar. E aí o que acontece? A gente se encolhe. A autocomiseração, a primeira coisa que faz é com que o nosso tamanho diminua em relação ao problema. Nós invertemos a nossa estatura, nós nos encolhemos. Eu até falo isso em psicologia, vamos usar um termo na área de psicologia. Sabe quando o bebezinho ele
ele está dentro do ventre, ele assume a posição fetal, não é? Você já percebeu que toda vez que você vai passar por um perigo eminente, você assume a posição fetal? Você se encolhe? E quando você tem autocomiseração, esse encolher vai acontecer. Só que esse encolher diminui tua estatura, meus queridos. Você passa a se ver inferior à situação, não é? E aí você começa a ter dó de você. E Yeshua não agiu assim, queridos. Ele primeiro deu uma afastadinha básica das pessoas que estavam oprimindo ele. Olha, agora eu não vou subir. Eu não vou subir com vocês. Foi isso que ele fez. Imagina para os irmãos quando viu ele lá. Porque depois ele foi para o templo ensinar, não é? É o que está escrito. Não é? Mesmo sabendo que queriam matá-lo. Então Yeshua não tinha medo de alguém que quisesse matá-lo, como está escrito aqui no texto. Senão ele não ia aparecer publicamente. Vocês entendem as dificuldades que eu tenho com a interpretação de um texto como esse? Vocês conseguem compreender, queridos? É muito importante as tratativas disso. Essa tradução, ela é tendenciosa, ela coloca todo mundo contra os judeus, não é? E quem estava ouvindo ele não era judeus? Os discípulos dele não eram judeus também? Ele, por um acaso, deixou de ser judeu? Se ele estava indo lá guardar a festa de Sucote, festa dos tabernáculos. Então a gente tem de ter muito cuidado com todo esse aspecto, principalmente quando vai se narrar a vida do próprio Senhor Yeshua, não é? Yeshua ali não estava com medo de ser morto, queridos, não é? Ele estava, na verdade, não querendo caminhar com pessoas que estavam oprimindo e que ele amava. Ele não queria mais pecado sobre a cabeça de pessoas que ele queria bem. Ele não estava se preocupando consigo próprio, mas também ele buscava frutos em relação a essas vidas. Lembrem-se que Yaakov, um dos irmãos que provavelmente estava lá, esse aí mesmo vai se tornar o líder. Na verdade, deveria ser chamado o primeiro Papa, que nunca foi Kefa Pedro, né, queridos? Quem foi Yaakov, que você conhece como Tiago aqui e James nos Estados Unidos. Então, amados, é importante nossa compreensão. Não fiquemos no campo do ataque. Não fique como alvo. Você não precisa passar por isso, não é? E isso você pode fazer. E Yeshua podia, olha, eu não vou subir com vocês. Depois ele subiu sozinho, não é? Então, evite estar sob ataque, evite estar embaixo de um aspecto onde você vai ficar tomando golpes sem ter necessidade alguma e nem vai produzir nada. O que vai produzir? Só mais juízo sobre a cabeça das pessoas que estão te fazendo mal? Pensa na pessoa que está te fazendo mal. Você tem de sair do campo da agressão. Você não pode permitir que você seja agredido e agredida além do mais. Você tem Yeshua como revestimento da sua vida. Arur habitando dentro do teu espírito. Como é que você pode deixar agredir em Yeshua e Arur? Como é que você pode deixar eles serem agredidos? Não é? Saia do campo de ataque. Não entre em guerras que não são suas. A maior parte das pessoas religiosas gostam de defender as suas vertentes, queridos. Não é? Lamentavelmente, religiosos, você conhece alguém que é religioso, porque ele vai defender a sua vertente, amados, vai defender com unhas e dentes, não é? Eu queria só fazer um paralelo sobre fanatismo, não é? Nós tivemos aqui essa semana um comentário de uma pessoa, parece que no metrô, eu não me recordo se a torcida era do Corinthians, queridos, ou era do Palmeiras, ou era de quem era. Eu não guardo esses nomes. Mas eu sei que o menino estava com a camiseta do Santos. Por quê? Por causa do nome, né, queridos? Não é? Aquela brincadeira boba do ser de Santos porque eu sou Santos, sabe? Então, eu só guardei qual era o time do menino que foi agredido por causa dessa brincadeira aí que entrou, que Nosso Senhor era santista, não é? Porque ser de Santos porque eu sou santo. Então, por isso eu guardei qual era a camiseta do menino, mas os outros eu não lembro mesmo. Eu lembro que era uma grande torcida. Entraram no metrô e disse que o menino estava com a camiseta, voltando talvez de algum lugar de escola, de faculdade, porque ele estava com cadernos, estava com uma mochila. Queridos, diz que o menino foi espancado dentro do metrô, a pessoa viu isso, não é? Espalharam todas as coisas do rapaz ali, ele ficou todo machucado, e aí saíram correndo igual uma turba, não é?
correram pelas escadas e tudo mais. Queridos, o fanatismo quer todos iguais a eles, queridos. Nós temos de tomar cuidado com isso quando a gente conhece a verdade. Nós temos de tomar cuidado de não nos tornarmos fanáticos. Você entende, meu querido e minha querida? Porque assim, amados, você não pode ensinar o outro a ver o que você vê, exceto se ele queira aprender. Então isso é importante para nós termos nossa posição, nosso lugar. Ensinaram a gente errado, não é? Sabe onde o Chalierren, onde os Talmidim, onde os discípulos, os emissários que você conhece como apóstolo, eles congregavam, queridos? Em catacumbas, amados. Imagina se eles podiam pronunciar a verdade no holofote, né? Imagina se a verdade pode ser publicada, queridos. Desde o princípio, a verdade, ela está desse jeitinho mesmo, em catacumbas, e sendo muito perseguida. Aí, quando nos encontram, nos levam para as arenas, para a gente servir de comida para leão. Entende? O nosso trabalho é lá na catacumba, escondidinho. Sabe como a congregação Kehilá original louvava, queridos? Vocês têm noção como é que eles louvavam? Dentro das catacumbas, como é que eles oravam para não serem ouvidos? Você tem noção dos vigilantes que não podiam participar? Tinham que ficar olhando se não estava vindo nenhum soldado romano na porta? E nós vamos ter autocomiseração de nós, queridos? Nós vamos chorar por nós? Não, amados. Não permita esse sentimento imobilizador. É um sentimento mentiroso, te afasta das pessoas. Quando você tem dó de você mesmo, você vai fazer injustiça contra alguém. Porque você tem que procurar pelas escrituras, se alguém te ofendeu, você ir tratar com a pessoa. Não é? Você tem de tratar com a pessoa que te ofendeu. Não é? Então é importante que você possa compreender que a autocomiseração, nada ela tem de bom. Nada ela tem de bom para você. Que o Eterno possa te conduzir à plena verdade e te dar forças. Todos nós, queridos, estamos sujeitos à autocomiseração. Nós aprendemos a ter dó de nós, a nos sentir, a ver nosso direito antes dos nossos deveres. E o Eterno pede para nós que nós vejamos nossos deveres antes dos nossos direitos. Tá bom, queridos? Uma vez o Eterno me disse uma coisa tão séria, não é? Ele me perguntou assim: filha, quando é que o trabalhador recebe o salário? Antes dele trabalhar ou depois? E eu nunca respondo imediatamente para o pai, né, queridos? Eu nunca respondo imediatamente, porque as perguntas dele eu já sei, que sempre é além do que eu possa ver. Então, eu procurei lembrar lá da parábola de Yeshua contando, né, do trabalhador. Lembra a parábola lá dos trabalhadores da vinha? Todos eles receberam no final do dia. Então eu nem procuro aqui, não procuro no contexto aqui, eu procuro no contexto de Yeshua para responder. Aí eu lembrei, eu falei, depois, pai. Ele falou, e por que você quer receber antes? Na hora eu entendi o que ele estava dizendo. E ele estava tratando comigo algo muito sério sobre autocomiseração. Não é? Nós muitas vezes queremos o mérito do nosso trabalho antes de o termos feito. E se nós não tivermos feito o nosso trabalho, queridos, não esperem que você tenha méritos. E os nossos méritos não são pagos aqui nessa terra, meus queridos. O nosso mérito vem do nosso Pai, que nos vê em secreto e nos recompensa em secreto. Que o Eterno possa te conduzir a toda a verdade, em nome de Yeshua HaMashiach.